No ano de 2013, o Enem teve um tema de redação no mínimo curioso. Ele falava sobre a lei seca no Brasil, mas é importante você ver que o comando era efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Como a gente está acostumado a ver aqui já, a gente está discutindo que é preciso cuidar cada palavra-chave do tema. Então observa, é para discutir os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. O que está implícito nisso? A lei seca já foi implantada e você precisa discutir os efeitos disso. Ou seja, mesmo com a lei seca já atuando no Brasil, será que reduziu o número de pessoas que dirigem alcoolizado? Será que diminuiu? Será que aumentou? Será que continuou a mesma coisa? Será que diminuiu, mas não o suficiente? Era isso que eles queriam que você discutisse no texto. Teve gente que foi lá e falou sobre a lei seca. Falou, é preciso que a lei seca seja aprovada. Meu velho, está escrito nos textos motivadores que a lei seca já havia sido aprovada. Não era isso que era para discutir, se a lei seca é importante ou não. Quando o tema são os efeitos da implantação da lei seca, você tem que discutir as consequências. Se deu certo, se não deu, ou se é preciso fazer mais alguma atividade além disso. Vamos olhar os textos motivadores e ver o que eles falavam. O primeiro texto motivador pergunta para você exatamente o seguinte: qual é o objetivo da lei seca ao volante? E ele vai lá e explica, como a gente já viu, o primeiro texto motivador sempre dá uma contextualização. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, a utilização de bebidas alcoólicas, responsável por 30% dos acidentes, metade das mortes, está relacionada ao uso do álcool, e diante desse cenário preocupante, a lei surgiu com menor emissão, alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção. Perceba, por exemplo, então, que a lei já está em vigor. Para estancar a tendência do crescimento de mortes no trânsito, precisava de uma ação enérgica. E como é o governo, o primeiro passo, desde a proposta da nova legislação, a aquisição de milhares de etilômetros. Mas para que todos ganhem, é indispensável a participação de estados, municípios e sociedade em geral, porque para atingir o bem comum, o desafio deve ser de todos. Percebeu? Ele está falando que a lei seca foi implantada, mas não é só isso. As pessoas têm que participar, as pessoas têm que se conscientizar, o Estado tem que fiscalizar, os governos têm que estar por dentro. Não é simplesmente, tem uma lei e acabou. Você percebeu já que em vários temas do Enem essa é a discussão, né? Tem a lei, mas ela não é cumprida. De novo, a gente tem uma questão versando sobre isso. E se você olhar os próximos textos motivadores, a gente percebe esse mesmo viés. Olha o que tem aí nos textos motivadores 2 e 3. Se a gente olhar o segundo e o terceiro texto, o segundo é uma campanha, não deixa a bebida mudar o seu destino, dirigir alcoolizado é crime e pode dar cadeia, alertando para a questão de que a lei já é existente. E o segundo apresenta o que a gente está acostumado, dados, sempre vai ser dados para serem utilizados. Atendimento hospitalar, 13% de casos, aprovaram o uso dos bafômetros 97% das pessoas, vítimas de acidentes 27%, média de redução de vítimas fatais 6% desde a lei seca. Então ali está mostrando, né, o quanto reduziu, qual é a porcentagem que diminuiu com a implantação da lei seca. Ou seja, o que era para você falar no seu texto? Que a lei seca foi positiva, que ela foi uma boa. Mas Lauro, a minha opinião sobre a lei seca é que ela não foi uma boa, que não adiantou nada. Não é isso que é para você falar, está escrito ali nos números que a lei seca foi positiva. Você não pode contrariar dados, não é porque você acha que não adiantou nada que você vai escrever isso. Está escrito no texto motivador número 3 que a lei seca teve resultados positivos. O que você tinha que fazer? Destacar quais são as ações necessárias para que ela tenha resultados ainda mais negativos. Essa era a sacada desse tema, para que reduza ainda mais, você consiga reduzir os índices de acidentes provocados pelo álcool, graças à aplicação dessa lei. E a gente ia para o texto motivador número 4. Ele era bem diferentão assim do que a gente está acostumado. Ele mostrou um exemplo de campanha que foi realizada em um bar para convencer as pessoas da importância de fazer isso, né? Lá embaixo, na última frase, diz: a ideia surgiu da necessidade de passar a mensagem de uma forma leve e no exato momento do consumo, que é na hora que as pessoas estão tomando uma cervejinha ali no bar. Qual é a intenção da banca do Enem ao fazer essa sugestão, né? Mostrar um exemplo de campanha que foi feita? Eles queriam que você fizesse algo semelhante nas propostas de intervenção, que você usasse a sua criatividade para sugerir alguma campanha que tivesse um impacto, que mostrasse para as pessoas a importância que é não consumir álcool antes de dirigir.
Sempre os textos motivadores vão apontar para essas coisas. Uma sugestão de um contexto, uma sugestão de um argumento, como você pode bolar a proposta de intervenção. Se você estiver bem estudado, conhecer as competências e saber a estrutura, é só pegar os textos motivadores e usar ao seu favor e ir lá e fazer um ótimo texto. Beleza? Forte abraço para todo mundo.